A Suécia vai entregar à Ucrânia um navio de carga da frota fantasma russa apreendido, que Kiev suspeita estar a transportar cereais roubados de territórios ocupados. A decisão surge depois de o Supremo Tribunal Sueco ter rejeitado a 4 de agosto o recurso apresentado pela empresa proprietária do navio, a Kafa Shipping, que tentava impedir a transferência aprovada por 2 tribunais de instância inferior na Suécia. Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiha, agradeceu a decisão, considerando que estabelece um precedente importante. O Kafa, que navegava sob falsa bandeira guineense, foi interceptado pela polícia sueca armada no início de março, ao largo de Trelleborg, quando seguia para São Petersburgo. 10 dos 11 tripulantes eram cidadãos russos. Segundo as autoridades suecas, a apreensão ocorreu na sequência de um pedido de assistência jurídica da Ucrânia, sendo o navio alvo de investigação. Analistas dizem que a frota paralela de Moscovo é composta por navios envelhecidos e em mau estado, sem seguro adequado e com propriedade opaca, frequentemente utilizados para contornar as sanções ocidentais. A Ucrânia atacou 2 refinarias de petróleo russas a centenas de quilómetros da fronteira num ataque durante a noite, afirmou quinta-feira o presidente Volodymyr Zelensky. Por sua vez, a Rússia também prosseguiu com os ataques, atingindo uma estação ferroviária e um navio comercial na Ucrânia. O presidente ucraniano afirmou que os ataques estavam a reforçar as perspectivas para a diplomacia e que a Rússia tem de escolher a paz. A ofensiva surgiu na sequência do assalto da Rússia a Kiev, que matou pelo menos 17 pessoas na terça-feira e feriu dezenas de outras numa altura em que Kiev enfrenta uma escassez de mísseis interceptores. Zelensky afirmou ainda na quarta-feira que tinha falado com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sobre a obtenção deste tipo de mísseis. Ambos os lados têm vindo a intensificar os seus ataques de longo alcance nos últimos meses, o que levou a um aumento acentuado do número de mortes de civis. Kiev tem lançado um número recorde de drones contra a Rússia, enquanto Moscou tem lançado um número sem precedentes de ataques com mísseis. Em julho, os ataques russos mataram pelo menos 377 civis e feriram outros 2.129 na Ucrânia, tornando este o mês mais mortífero da invasão desde abril de 2022. A Meta deve pagar 567 milhões de dólares a um fundo estatal destinado a combater os efeitos negativos das redes sociais, segundo uma decisão de um tribunal do Novo México. No final da primeira fase do julgamento em maio, o tribunal determinou que a gigante das redes sociais conhecia os efeitos nocivos das suas plataformas na saúde mental dos jovens, mas não os abordou de forma adequada nem tomou medidas apropriadas contra o tráfico de crianças. Na altura, a Meta foi também multada em 375 milhões de dólares. O novo montante soma-se a esse valor e destina-se a financiar esforços de redução de danos. A obrigação total de quase 1.000 milhões de dólares é insignificante face aos 60 mil milhões de dólares de lucros previstos para a empresa em 2025. O tribunal ordenou ainda medidas para tornar as plataformas menos viciantes e mais eficazes na identificação de menores. A empresa está a recorrer da decisão. Dias de calor em Itália e de prevenção de danos. Há 27 cidades italianas em alerta vermelho, desde Trieste, no Nordeste, até Palermo, na Sicília. As autoridades dizem que desta vez as altas temperaturas são um risco para toda a população e não apenas para os grupos mais vulneráveis. Mas não é apenas a Itália, é que há uma nova vaga de calor a afetar a Europa. A Áustria registrou a temperatura mais alta desde que há registros, 41,2 graus. Foi na quarta-feira, perto da fronteira com a Eslováquia. O país enfrenta uma grave seca, assim como a vizinha Hungria. O rio Danúbio, que passa nos dois países, está em níveis historicamente baixos. Uma seca que afeta a central nuclear de Pax, a única na Hungria, porque depende da água do rio para arrefecer os reatores. O governo já avisou que a central vai reduzir a produção. Na Alemanha, um problema semelhante. Os níveis de água do Reno e de outros rios continuam a baixar, com consequências nos transportes e na indústria. A onda de calor atinge também valores máximos em toda a região dos Balcãs, com as temperaturas a chegar quase aos 40 graus. Aqui, a grande dificuldade é a seca e o combate aos incêndios. Na Sérvia, os bombeiros sentem dificuldades em acorrer a vários focos ao mesmo tempo.
Em Dubrovnik, na Croácia, os turistas procuram sombras, com a temperatura a subir na costa do Adriático. A EasyJet vai ter novos donos. A companhia aérea low cost britânica confirmou a aquisição por parte da Apollo, uma empresa norte-americana de capital de investimento. Um negócio no valor de 6,6 mil milhões de euros. Para trás fica a Castle Lake, outro grupo norte-americano que também estava interessado. O negócio deve estar terminado até ao fim do primeiro trimestre do próximo ano. Mas primeiro, a Apollo precisa de encontrar um parceiro europeu. É que a União Europeia e o Reino Unido exigem que as companhias aéreas sejam controladas por entidades da região. A sede da EasyJet vai continuar a ser em Luton, a 50 km de Londres. Cansado de chamadas de marketing não solicitadas, em França estas vão praticamente deixar de existir. É que na próxima terça-feira entra em vigor uma lei mais rigorosa que vai mudar o mundo do telemarketing no país. Passa a ser proibido contactar os consumidores sem estes darem o consentimento prévio e este consentimento pode ser retirado a qualquer altura. Mas estas não são as primeiras medidas em França. Antes foram proibidas as chamadas não solicitadas a partir de números identificados como telemóveis e também durante determinados horários do dia ou aos fins de semana. Mas estas restrições só se aplicavam a alguns setores. Esta proibição também não é inédita, já está em prática noutros países. É o caso da Alemanha, Países Baixos, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Mas a Associação de Consumidores Queixo-Azir também não espera que esta proibição seja completamente eficaz. A associação antecipa uma mudança de estratégia, por exemplo, com abordagens porta a porta. Temos-nos deparado com elas cada vez com mais frequência nos campos da Alsácia. Perante as ondas de calor e secas, os agricultores de Ilkirch-Schafenstaden, a sul de Estrasburgo, apostaram em lentilhas, grão de bico e quinoa, culturas que requerem menos água e pesticidas. A iniciativa está a ganhar força, como confirma Cédric Steinle, que adotou estas culturas durante a pandemia de Covid-19 há 6 anos. Pour le consommateur, de pouvoir manger de ces produits locaux, enfin ces produits qui sont comme assez atypiques du pois chiche, par exemple, on n'en a jamais vu. Em pouco tempo, juntaram-se 3 produtores locais e criaram a marca Grain d'Alsace. Hoje, organizados como uma pequena corporativa, produzem mais de 100 toneladas de leguminosas por ano, o dobro de há 3 anos. Foram ainda adicionadas culturas como chia e feijão vermelho. Avoir ces produits directement dans une production locale, c'était vraiment là où il fallait qu'on développe le sujet. Os legumes têm muitos benefícios nutricionais, são ricos em proteínas e fibras e têm baixo teor de gordura. Ambientalmente, fixam o azoto no solo, sendo considerados adubo verde e requerem pouca água. No entanto, a seca excepcional deste ano exigiu alguns ajustes. Avec ces températures-là, la problématique de ces plantes, c'est qu'elles avortent. Donc on a une fleur, mais après voilà, la fleur tombe de la plante et puis on n'a rien derrière. Et moi l'objectif c'est quand même d'avoir du rendement parce que derrière j'ai quand même des personnes qui en sont satisfaites de nos produits, quoi. A cooperativa Grain d'Alsace tem muito sucesso na região, vendendo para cantinas de empresas, hospitais e mercados de agricultores. Cédric Steinle espera que o consumo de leguminosas aumente. Com uma média de 1,6 kg por pessoa por ano, o consumo francês continua demasiado baixo para cumprir as recomendações de saúde, segundo um estudo recente. Konotopie to niewielka miejscowość w gminie Kikuł w środkowej Polsce, gdzie już za kilka dni zostanie uroczyście poświęcona najwyższa w Europie ponad 55-metrowa figura Matki Bożej. Monument wyższy od słynnego Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro powstał z inicjatywy miliardera Romana Karkosika i jego żony jako prywatne wotum wdzięczności nawiązujące do niewielkiej figurki Matki Bożej czczonej w tutejszym sanktuarium. O tym, jakie znaczenie dla lokalnych mieszkańców ma ta wyjątkowa inwestycja, opowiedział nam miejscowy sołtys Mieczysław Grębicki. Ogromne znaczenie ma dla mieszkańców Konotopia i okolicznych tutaj mieszkańców, ale w ogóle to jest wydarzenie w całej Polsce, bo
Pomnik jest jeden z największych w Polsce, nawet w Europie. Jest największy, to 55 metrów ma wysokości. No to jest takie wotum wdzięczności ponoć państwa Karkosików. Oni wcześniej wybudowali sanktuarium w 2011 roku, a teraz jakieś ponoć miał natchnienie, jakieś wizje czy coś tam, że taką potężną Matkę Boską wybudował. Pan kierownik tej budowy, no to mówił, że gwarancja jest na 300 lat. No chyba, że jakiś kataklizm będzie, jakieś, no nie wiem, nie daj Boże, ale chyba nie. Chyba Matka Boska będzie się obroniła sama. O nowym symbolu Konotopia zrobiło się głośno w kraju i poza granicą. Na miejscu spotkaliśmy turystów z Czech. Jesteśmy obcokrajowcami, ale mogę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo po prostu coś niesamowitego. Moc hezký. Jsme na dovolené v Polsku už 14 dní, je to moc hezká země a včera jsme se ve zprávách dozvěděli, když jsme byli v Gdaňsku, že se bude asi za týden otvírat tento pomník, že se bude, tak máme cestu dneska domů do Čech a tak jsme se tady museli zastavit, protože to už nikdy asi neuvidíme, takový velký hezký pomník a hezké dílo. Jest imponujący. Przyjechaliśmy specjalnie, żeby zobaczyć. No w ogóle jest bardzo piękny teren, blisko drogi. Szacowany koszt budowy wyniósł około 100 milionów złotych. Uroczyste poświęcenie monumentu odbędzie się 15 sierpnia podczas mszy pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. Z Konotopia dla Euronews Mateusz Jaroński.